Fala, Tchê! Você tem o corpo que você merece. Essa frase é uma frase muito pesada. Mas pesada por quê? Porque a dor não é minha, a dor é sua. Aqui eu separei alguns itens pra gente trocar uma ideia. Com os meus 10 anos de experiência na parte da musculação e trabalhando com homens, com mulheres, de mais ou menos. O meu público hoje ele é de 35 mais, né? Mas entender o que essa frase verdadeiramente significa. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então eu separei 7 coisas que eu quero trocar uma ideia com você e quero que você reflita. Mas antes de me xingar, de falar alguma coisa, de não concordar, fica à vontade, claro. Mas eu quero que você escute o que eu vou dizer. Combinado? Fechou. Então, primeiro, você tem o corpo que você merece. Primeira coisa, treinar não é uma escolha, e sim um dever de cuidar do seu corpo. Eu não estou dizendo que você precisa ser um atleta, uma atleta. Eu não estou dizendo que você precisa ter um corpo escultural. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que para não depender fisicamente de alguém no futuro, quando você velha ou velho, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ter um corpo que seja forte. Forte não quer dizer grande. É um corpo, não é um corpo escultural, mas é um corpo que consiga fazer uma caminhada, consiga fazer uma viagem, consiga ficar 10 horas, 5 horas num avião, num ônibus, um corpo que você não tenha dificuldades para brincar com seus filhos, um corpo que você vista, né? Vista qualquer roupa que você se sinta bem, não a roupa que serve, né? Uma frase eu achei muito profunda que uma aluna me falou sobre a questão de perder peso e a questão de lidar com o corpo, que ela vestia somente o que cabia, mas não o que ela queria. E é uma frase pesada, porque você não tem escolha. Simplesmente você veste o que cabe. E o que cabe é GG. É extra G. Então é uma frase que me marcou muito porque uma aluna minha me falou, né? Ou seja, voltando ao assunto, você precisa cuidar do seu corpo. Espero que todo mundo aqui fique velho. Fique velho no sentido de idade, porque velho quer dizer que você viveu bastante. E não é um corpo escultural, não, é um corpo treinável, um corpo ativo que diminua toda a possibilidade de você ter alguma doença. Diminua, não quer dizer que você não vai ter, mas que você consiga treinar pelo menos 5 vezes por semana, fazer uma musculação. Eu recomendo musculação, né? Corpo que você consiga se cuidar durante a semana e ao final de semana você aproveite os momentos, mas ao mesmo tempo que você tenha um estilo de vida saudável, que você consiga sair no meio da semana e aproveitar com suas amigas, com o marido, no final de semana que você consiga também aproveitar, mas entenda que aquilo não é o estilo de vida, comer todos os dias coisas fora da dieta ou não treinar, mas aproveitar isso, aproveitar tornando-se um estilo de vida como uma rotina alimentar, como uma rotina de exercícios, sono, rotina de leitura, que isso tudo faz com que você viva melhor, você vai ter uma mais autoestima, mais autoconfiança, você terá um corpo mais bonito, vai se sentir mais sexy, ou seja, só vejo coisas boas. Ah, dói, é chato pra caralho. Dói muito, porque eu treino também, faço musculação. Mas é necessário. Vamos lá. Segunda coisa é a importância de manter uma rotina de exercícios alimentar. É linkando com a primeira, né? Então, muitas pessoas dizem que não gostam de musculação.
Na verdade, na minha visão, elas não foram apresentadas para a musculação de uma maneira correta. Musculação, ela é algo que você consegue adaptar. Você consegue ajustar cargas, você consegue fazer treinos mais dinâmicos. Pessoas que não gostam de musculação, como por exemplo, fazer um exercício, 2 exercícios, 30 minutos na esteira, 2 exercícios, 20 minutos na esteira, 2 exercícios, 3 minutos na esteira, faz mais 2 exercícios e assim por diante, porque a ideia é movimentar o corpo, né? E outra, a rotina alimentar, ela ajuda principalmente a você não descontar a sua ansiedade, o seu estresse, a sua depressão na comida. Acaba minimizando isso, porque em algum momento você vai precisar descarregar a sua energia. Por exemplo, a minha, eu treino musculação 5 a 6 vezes por semana e mais 2 vezes eu faço jiu-jitsu. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho dificuldades com a alimentação. Eu também tenho períodos que eu tô mais disciplinado, às vezes menos, e eu também desconto na comida. E eu entendo quando você fica frustrada, quando você não consegue perder peso e você desconta na comida e só acaba de comer quando acaba o pacote. Eu entendo isso, eu também tenho essa dificuldade. Mas a probabilidade de eu ter o corpo que eu quero tá mais perto, porque eu treino e tenho uma alimentação saudável, tenho uma rotina alimentar, do que se eu não fizesse isso. Terceira coisa é organize seu dia. Organizar o seu dia como? Você não tem horário para trabalhar? Provavelmente tenha, mesmo trabalhando presencial ou home office. A ideia é que você tenha uma agenda, que você saiba quais dias, quais horários e o que você vai comer durante o dia, e saiba os dias que você vai fazer exercício. Por exemplo, eu tenho alunos que treinam todos os dias às 6 da manhã. Eu tenho alunos que treinam todos os dias às 16 da tarde, às 17 e às 18. Se os horários ficarem um pouco bagunçados, a probabilidade deles não irem treinar é muito grande, porque eles só treinam comigo. Então, coloque o exercício também como prioridade no seu dia, para que você não veja o exercício somente como algo obrigatório, mas veja aquele momento sendo como um tempo do seu dia para cuidar de você. Porque não é só simplesmente ir lá puxar ferro. Não, não é isso. Não é lá erguer peso. Erguer peso é fácil. Não, não, não. A ideia com a musculação que eu quero passar para você é que você entenda que a musculação ela deve ser levada como estilo de vida. Não simplesmente, eu vou fazer por um período ou vou fazer somente para ficar bem no final do ano ou para emagrecer por causa do verão. Não faça isso. Não faça isso. É pior para o seu corpo. Se não consegue treinar 5 vezes, treina 4. Se não consegue treinar 4, treina 3. Não tem problema. Mas a ideia é, pelo menos vocês manterem uma rotina, você manter uma rotina de exercício e uma rotina de alimentação saudável, porque o corpo uma hora ele vai responder, ele vai ter as suas consequências. 4. Você é a sua prioridade, exatamente. Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Mas eu tenho filho. Ok, eu entendo perfeitamente, entendo que talvez o seu filho seja a coisa mais importante da sua vida e concordo. Mas se você não estiver bem, como é que você vai cuidar dele? Mas não dá tempo. Dá um jeito, porra. Desculpa, dá um jeito. Treina em casa, faz algum exercício, mas se movimente. Porque se você não conseguir cuidar bem de você, como é que você vai cuidar dos outros? Como é que você vai dizer que exercício é importante para os outros se você não faz? Que se alimentar de uma maneira saudável é importante e você não faz? Não tem como, isso não é congruente. Congruente é você fazer a mesma coisa que você está falando. Se cuide, se coloque como prioridade e separa aquele dia, aquele horário para você. Bota o fone de ouvido, bota uma música legal e
Esqueça do mundo. Aquele horário é seu. Quinto, qual o objetivo que você quer para seu corpo? Qual o objetivo? Aqui nós estamos falando de uma comparação com os outros e uma comparação com você mesmo. Na internet ficou muito difundido a diferença de corpos de mulheres altas bragas, mulheres que tenham cinturas maiores, menores, isso, aquilo. Só que o que acontece? Tem coisas que você... Eu vou colocar aqui para te dar o exemplo. Corpos femininos. Biotipos. Olha só a diferença. Eu vou te dar um exemplo aqui. Então, estou nessa página aqui. Vou visitar. Olha aqui. Eu vou compartilhar com você uma coisa. A diferença. Retângulo. Repare que nessa primeira imagem a mulher é um pouco mais longilínea e a cintura ela não é tão fina. Os braços mais finos. Nessa aqui a mulher é um pouco mais redonda. Então ela acumula bastante gordura nessa região abdominal. E as pernas são um pouco mais grossas. Essa aqui, a mulher ela tem uma cintura muito fina, o quadril mais largo e as pernas já são maiores. O tronco também, os ombros são um pouquinho mais largos. Essa aqui é o triângulo. Triângulo é o quê? Quer dizer que nessa região aqui, o quadril é muito maior, cintura fina e em cima é menor. E a gente tem o triângulo invertido, que as pernas são finas, o quadril é fino. Geralmente esse biotipo aqui não tem bumbum. E os ombros são mais largos. Agora eu te pergunto uma coisa. Seja sincera. A bolinha aqui, o círculo, ela jamais, estou falando a verdade, jamais terá o biotipo da ampulheta. Não vai. Não vai. Não vai porque nós estamos também falando numa questão de genética. Então, o que eu quero trazer aqui para você esclarecer a ideia? Que não adianta você dizer que você vai ter o bumbum gigante natural. Não vai. Não vai. Então, eu também quero trazer a ideia de você respeitar o seu corpo e respeitar as diferenças dos corpos das outras meninas. Deixa eu ver se tem um outro exemplo. Ó, um outro exemplo aqui. Vamos visitar o site. Olha a diferença. Ampulheta. Não gostei dessa. Vou pegar outra aqui. Vou pegar mesmo. Então esqueça que esse corpo, o primeiro corpo, vai ser o do meio. Ou que o segundo corpo vai ser o do meio. Pode até ficar parecido, mas jamais será o mesmo biotipo. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é genética, biotipo, estrutura, ambiente em que você vive também acaba influenciando. Algumas pessoas falam na internet que você consegue ter o corpo que você quer. Não consegue. Você consegue ter o corpo que você merece. Exemplo, então, quando eu falo qual o objetivo que você quer do seu corpo, primeiro eu tenho que trazer, se olhe no espelho. Perceba o seu corpo. Veja qual biotipo você se encaixa. E a partir desse biotipo você vai na direção dele. Porque é muito mais fácil trazer você para a realidade do que simplesmente ficar mentindo para você. Aí é muito fácil. 6. Retomando o assunto e linkando com o assunto 5, que é genética. Genética é algo que você não consegue ir contra. Não consegue. Vou te dar um exemplo. O meu tipo genético, eu não tenho bração. Braço grande para homem. Eu não tenho. E eu não vou ter bração. Por quê? Porque o meu tipo genético não permite que eu tenha abração de forma natural. Então eu preciso me aceitar dessa maneira. Não quer dizer que eu não vá treinar braço, não quer dizer que eu não vá me esforçar num treino de superiores, não quer dizer isso. Exemplo disso, eu tenho facilidade para ganhar
quadríceps, coxa, muita facilidade. Então eu tenho que treinar menos do que as outras coisas para dar uma compensada no meu corpo e fazer com que ele entenda, ou melhor, eu entenda que além disso, de forma natural, eu não vou passar. Então eu preciso aceitar essa minha realidade. E o último quesito é tempo. Tempo em que sentido? Todos os projetos, eu diria todos, sem exceção. Para você ficar bom, é tempo. É tempo. É a mesma coisa que aprender a andar. Primeiro você aprendeu a se rastejar, engatear, andar com os bracinhos, os pais, pai e a mãe segurando os bracinhos. Depois você começou a andar se apoiando nos móveis. Depois você começou a andar meio cambaleando, até enfim chegar no ápice que foi andar sozinho. Só que o que acontece? As pessoas, eu digo todo mundo, tem uma questão de achar que qualquer projeto ele é rápido. Não vai ser rápido. E hoje em dia tá um boom de usar canetas, de usar Monjauro, Ozempic. Eu tenho algumas pessoas perto de mim que usaram Ozempic. Em um mês elas perderam 10 quilos. Só que essas pessoas elas não têm uma alimentação saudável. Elas não fazem exercício de forma frequente. Porém, elas estão emagrecendo pela caneta e por falta de comida. Elas estão perdendo massa magra também, músculo, que dá toda uma estrutura para o corpo. Para mim não faz sentido. Claro que a minha realidade é diferente, eu consigo treinar, eu gosto de musculação, eu gosto desse desafio diário, eu gosto de me desafiar na musculação, né? Mas ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas entendam e que você entenda que precisa fazer exercício. Precisa. E não é somente numa caneta, num frasco, numa agulha que vai dar o resultado que você merece. Então, eu agradeço pela sua presença e lembre-se, você tem o corpo que você merece. Até a próxima.